Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcante. Vamos seguir então com o tutorial de React, né? A gente está seguindo o tutorial da documentação oficial, que faz aquele joguinho Tic-Tac-Toe, né? Que é o jogo da velha. Antes de seguir, eu quero pedir para vocês, se curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês, né? Tem esses links aqui. Aqui é o link da página do Código Fluente no Facebook, para vocês darem um joinha. O link da página do Código Fluente também no Pinterest. Meus links afiliados na Hosting Digital Ocean e One.com. A One.com é onde eu hospedo aqui o meu site. Aqui são links de comunidades para vocês se conectarem a outros devs e ampliarem o networking. Meu LinkedIn, podem me adicionar se quiserem. Aqui o link para o meu GitHub. Aqui é o link para Branch Tic-Tac-Toe, que está o código dessas aulas. E aqui é o link para a documentação desse tutorial aqui que a gente está seguindo, que é esse link aqui, né? Por que imutabilidade é importante? No código do exemplo, usamos o método slice para criar uma cópia do array de quadrados ao invés de modificar o existente. Eu até abri aqui a aula passada, a aula 2, né, que eu coloquei aqui, ó. Depois a gente vai ver o porquê disso, né, que eu falei exatamente isso, ó. A gente chamou o método slice para criar uma cópia do array de quadrados para modificar, ao invés de fazer no próprio array existente. Fechar aqui. Iremos agora discutir imutabilidade porque ela é importante de se aprender. Geralmente existem duas maneiras de se alterar dados. A primeira é mudar o dado alterando diretamente seu valor. A segunda maneira é substituir o dado antigo por uma nova cópia com as alterações desejadas. Então, mudando dados com mutação. Então, nesse exemplo aqui, a gente está criando a variável player, né, usando o let, e passando esse dicionário chave-valor, né, esse objeto, que vai ter o score como 1 e o nome Jeff, né, atribuindo ao player. Aqui a gente pega o próprio player e modifica a propriedade score dele, passando ela para 2. Então, na verdade, eu estou mudando o próprio objeto que está lá na memória. Então, eu tenho lá o player, que eu instanciei, esse cara está lá, eu pego ele e modifico essa propriedade dele. Então, estou modificando o próprio objeto já instanciado player, né? O objeto que a variável player está apontando, que é esse cara daqui. Então, eu acesso diretamente aqui e mudo, né? Então, estou mudando aquele objeto. Agora, mudando dados sem mutação. Na verdade, a gente cria uma cópia e aí muda na cópia, né? Enquanto aqui a gente mudou no próprio objeto lá instanciado, nesse caso aqui a gente cria um novo objeto aqui, no caso esse new player, né? E a gente cria dessa forma aqui, passa o player com essa configuração que está aqui, que é nome Jeff, né? Name Jeff, score 1, e a gente passa o que a gente quer modificar aqui, que é o score, né? A gente quer criar um novo objeto baseado nesse objeto aqui, player, só que é um outro objeto. Estou criando uma nova variável que vai apontar para esse novo objeto, que eu estou me baseando nesse objeto aqui anterior para criar esse novo objeto, que vai ser apontado pela variável newPlayer. E eu quero essa modificação, eu não quero que o score dele seja 1, eu quero que o score seja 2, desse novo cara aqui, que é o newPlayer, né? E a outra forma de fazer isso daqui, né, que é a forma mais utilizada, é com Object Spread, né, que a gente usa esses 3 pontinhos aqui. Então a gente poderia fazer isso daqui, dessa forma aqui, que é bem melhor, né, mais sucinta. Até abrir aqui o site do Mozilla, né, para mostrar para vocês aqui a Spread Syntax. Então, ó, a gente tem essa função aqui, soma, que recebe 3 parâmetros, né, x, y e z, e ele soma esses parâmetros, né, retorna a soma desses parâmetros. Aqui eu tenho esse array numérico com os números 1, 2 e 3, né, números inteiros. Aqui eu vou chamar a função soma, e aí eu passo esse array que tem
3 números aqui, eu passo ele assim, ó, com esses 3 pontinhos. Que aí ele passa, ele espalha, né, esses valores internos aqui do numbers nas variáveis da função soma. Então, daí que o nome é spread, né, de espalhar. Ele pega os valores de um array, de uma lista, e espalha nas variáveis na hora de chamar a função, né. A gente poderia também chamar dessa forma aqui, ó. Sum, chama a função .apply, aí passa null como primeiro parâmetro e o array aqui numbers, né? Ou ainda, deixa eu só rodar isso daqui no console. Aliás, deixa eu declarar só a função. Vou declarar aqui o array. Então, poderia chamar assim, né? Sum, passando numbers na posição 0, numbers na posição 1 e numbers na posição 2. E o retorno vai ser 6. Poderia chamar assim também, ó. Vamos lá. 6. Mas a forma mais utilizada é essa daqui, com os 3 pontinhos, né, que é o spread, a sintaxe do spread. Então o resultado final é o mesmo, mas por não mudar ou alterar os dados diretamente, ganhamos vários benefícios. Um desses benefícios é a complexidade das features se tornarem mais simples, né? Imutabilidade faz a complexidade das features se tornarem bem mais simples de serem implementadas. Mais à frente, implementaremos uma feature de máquina do tempo que nos permitirá revisar o histórico do jogo da velha e voltar a jogadas anteriores. Essa funcionalidade não está ligada somente ao jogo. Uma habilidade de desfazer e refazer certas ações é um requisito comum em aplicações. Evitar mutação nos permite manter o histórico das versões anteriores do jogo intacto e reutilizá-las mais tarde. Outro benefício é a detecção de mudanças, né? Detectar mudanças e objetos que foram mudados é difícil, pois eles são modificados diretamente. Essa detecção requer um objeto que foi alterado para ser comparado com as cópias das suas próprias versões anteriores e a árvore inteira do object para ser cruzada. Mudei aqui, né? Reescrevi aqui o parágrafo. Detectar mudanças em objetos imutáveis é consideravelmente fácil. Se ele foi imutável e o que está sendo referenciado foi diferente do anterior, concluímos que o objeto foi alterado. Outro benefício é determinar quando re-renderizar no React. O principal benefício da imutabilidade é que ela ajuda a construir componentes puros em React. Dados imutáveis podem facilmente determinar se foram feitas mudanças que ajudarão a decidir quando um componente precisa ser renderizado novamente. Componentes de função. Nós vamos agora mudar o square para ser um componente de função. Em React, componentes de função são os mais simples de serem escritos, contêm apenas um método, render, e não possuem seu próprio state. Ao invés de definir uma classe que estende de React Component, nós podemos escrever uma função que recebe props como entrada e retorna o que deverá ser renderizado. Esse tipo de componente é menos tedioso de escrever do que classes e muitos componentes podem ser expressados dessa maneira. Troque a classe square por essa função. Então o square ele vai virar só isso daqui, ó. Vou até abrir a aula passada. Deixa eu ver se eu tenho um link aqui. Opa, aqui.
Então, só para a gente ver a square como ficou por último na aula passada, comparar aqui. Então, ó, o square tem isso aqui tudo. É isso aqui tudo, ó. A gente vai trocar isso tudo, né? Ela tem um método render, né? Ela tem um construtor. A gente vai trocar isso tudo por isso daqui, ó. Tá? Vamos fazer isso logo no código. Estou aqui no VS Code na pasta do projeto, estou naquela branch tic-tac-toe e vou continuar nela. Agora dá um npm start. Beleza. Então tá aqui, né? Essa aula 2 aqui eu já posso fechar. Fechar aqui, deixar só o index. E a gente vai trocar então o square, que é isso aqui tudo, por isso daqui que está em azul. Opa. Sobrescrever. Salvar. Está compilando aqui. Ó, tudo certo. Ó, mas parou de funcionar, tá vendo? Tô clicando aqui. Como a gente mudou a square e nada mais, né? Nosso código parou de funcionar. Então a gente modificou o thisProps para props, já que não é mais uma classe, né? Ele agora é uma function, né? O square não é mais uma classe, então não tem o this, né? A gente não precisa sinalizar que é aquele objeto, né? Já que ele é um componente function. Nota: quando modificamos square para ser um componente funcional, também modificamos o onClick, this.props.onClick, né? A gente também tirou o this desse cara daqui do onClick, né? E também a gente tirou esses parênteses, deixou só o props.onClick, né? Note a ausência dos parênteses em ambos os lados, né? Tanto aqui como aqui. Aqui está escrito errado, vou até consertar. É alternando os jogadores. Refresh aqui, vamos ver se foi. Alternando os jogadores. Agora precisamos consertar um defeito óbvio em nosso jogo da velha. Vou consertar isso aqui também. Refresh. Agora precisamos consertar um defeito óbvio no nosso jogo da velha, né? Os zeros não podem ser marcados no tabuleiro. Vamos definir a primeira jogada para ser x por padrão, que também está errado. Beleza. Vamos definir a primeira jogada para ser x por padrão. Podemos definir esse padrão modificando o state inicial no construtor do nosso tabuleiro, que é o board. Então aqui no board a gente vai ter essa propriedade aqui, ó. X is next, né, como se fosse uma pergunta, já que é um booleano, né? E ele vai começar como true. Então o primeiro a jogar vai ser o x. Depois que o x jogar, isso aqui vai ser setado como false. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente vai fazer isso. Primeiro a gente vai colocar isso lá. Então aqui, ó, na classe board, que é a nossa classe do tabuleiro, a gente tem, ele está assim, né? Ele só tem essa propriedade squares, que são os 9 quadrados que compõem o nosso tabuleiro do jogo da velha.
a gente vai ter uma outra propriedade que chama x is next, que a gente vai setar ela como true. A gente está perguntando, x é o próximo? Sim, x é o próximo. Ele sabe que é para colocar um x no tabuleiro na hora que o cara clicar. E a gente vai ter aqui, ó, um cara para trocar isso, ó. Handle click. Ele vai trocar o x pelo 0. Então aqui, ó, ele está criando sempre um tabuleiro novo para cada jogada. Por causa da questão da imutabilidade, a gente poder voltar a jogadas anteriores e tudo mais. Então a gente vai colocar isso daqui, aqui no handle click, a gente está setando sempre o square da posição i como x. Então sempre que o cara clicar, vai ter um x lá. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer que, se o x is next tiver como true, ele coloca um x. Agora, se ele tiver como false, ele vai colocar um 0. Porque é a vez do 0 jogado, o jogador que está colocando o 0 jogar. E a gente precisa de um cara que mude isso, que na hora que o cara clicar, ele troque de true para false ou de false para true, essa propriedade do nosso tabuleiro. E isso vai ser feito aqui, ó. Eu vou até indentar aqui, que a gente já tem o squares. Eu quero agora fazer essa mudança de estado no x is next. Trocar ele para, se tiver como true para false e se tiver como false para true. Como que eu faço isso? Eu nego ele, coloco uma exclamação que ele inverte. Então, se tiver como true, ele vira false, se tiver como false, vira true. Vamos salvar. Ele está reclamando de alguma coisa. Toda hora eu estou falando trocar x por 0, mas é x por O. Beleza. Testar aqui, para ver se está funcionando. Não está funcionando. Só ver aqui no final. Saquei o que estava dando esse problema, pessoal. Eu esqueci aqui de uma coisa, que na hora que a gente trocou aqui para uma function, o square, a gente não está usando ele mais como classe, sim como uma function, a gente tirou o método render dele. Só que a gente tem que colocar o método render dele aqui, ó, dentro do board. Então, dentro do board a gente vai ter esse render do square. E daí que não estava rolando, na hora que a gente clicava não estava acontecendo nada. Então foi isso que aconteceu. Aqui eu já coloquei nos códigos, então pode copiar daqui, não vai dar problema. Só ver se eu coloquei em todos. Aqui eu não coloquei, ó. Vou colocar aqui. Agora já colei todos os códigos, está tudo certo, não vão ter problemas para copiar aí o código aqui direto aqui do site, ó. O render do square. E caso haja algum problema que dê erro, vocês podem ir direto lá no meu GitHub, no link, e copiar de lá o código, tá? Então, bom, deixa eu ver onde a gente parou. Então aqui a gente já tem, se o x is next tiver como true, ele vai jogar um x lá no quadrado, senão ele vai colocar um 0. Aqui, na hora que for clicado, ele vai inverter. Se tiver como true, ele coloca false. Se tiver como false, ele coloca true, por causa dessa negação aqui, com esse símbolo de exclamação. É isso daqui. Também vamos modificar o texto de status na função render do board para que ela passe a exibir quem jogará na próxima jogada. A gente vai fazer isso colocando isso daqui, ó. No render, tá vendo? Aqui tem um render do square. Dentro da função render, antes do return, a gente vai colocar isso. Então aqui, ó.
Vamos tirar isso daqui, que é o que estava antes, deixar isso daqui dessa forma. E vamos fazer o teste. Vamos aqui. Ué, não tá. Ué, não tá. Ah, o render do Square tá errado aqui, ó. Vou copiar daqui. Só pra vocês verem. Opa. Acho que tá errado, né? Deixa eu ver aqui. Falha minha aqui. Deixa eu só copiar de novo, né? Porque eu, na hora de copiar e colar aqui no conteúdo do site, deu ruim. Mas agora eu fiz certo. Vamos testar. Copiar e colar aqui. Copiei direto lá do site. Colei aqui, agora vamos ver se deu certo. Beleza. Ó. Next Player X. Next Player O. Eu acho que por essa aula era só. Só ver aqui. Exatamente. Next Player X, Next Player O. É isso. Eu peço que vocês, se tiverem gostado, divulguem aí com os amigos de vocês nas redes sociais. Tem aqueles links lá em cima para isso, né? Aqui. Passarem também lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Quem quiser ajudar com doações tem esse link aqui para isso, né? É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!